Olá, Babi! Seja muito bem-vinda! Boa Que noite, Rodrigo. Boa beleza! noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa noite a você, boa noite a todos. Um prazer enorme estar aqui dividindo tela contigo. O prazer é meu. Sempre ajuda. Quero ver muitos corações, gente. Se não tiver muitos corações nesses stories, eu vou ficar muito chateada, porque eu quase assassinei uma pessoa para chegar aqui. A gente vai fazer um bate-bola. Então, eu já queria começar aqui lançando a seguinte. Rô, me conta em. Eu vou cronometrar. Deixa eu achar alguma coisa para eu cronometrar esse tempo, que se a coisa não for. Achei um relógio. Eu quero saber em 30 segundos do que se trata o processo de revisão da 482 valendo. Processo de revisão da 482 se trata basicamente de aprimorar o que existe hoje de regulamentação para a nossa micro e mini geração. Eu coloco aprimorar aqui entre aspas, porque a gente sabe que o que está sendo discutido nesse momento corre o risco também de gerar retrocessos. Por isso, olho aberto, visão redobrada aí para o nosso setor, para a gente evitar esses retrocessos, trabalhando juntos em boas propostas para o setor. Deu? Deu. E aí eu vou aproveitar para complementar a sua resposta para Por dizer que o favor. principal ponto que a gente está discutindo aqui, pessoal, é se a forma como hoje é compensado os créditos de energia vai ficar do mesmo jeito ou se a gente vai ter uma alteração nessa forma para mudar a valoração da energia que o cidadão ou o consumidor produz e injeta na rede da distribuidora. Então, a nossa tarifa de energia, de uma forma geral, ela tem 6 componentes. Vocês não vão conseguir ver porque eu estou segurando meu celular, mas são 6. E o que a ANEEL estudou nas propostas dela é que em cada uma das propostas a gente perca um desses componentes no sistema de compensação. Então, para a geração junto à carga, a gente tem, né, que a regra ficaria o cenário atual, até publicar a regra nova, a gente colocou 2020 porque é isso que estava proposto. A ANEEL publicaria a regra nova e a gente teria um gatilho de 3,36 gigas. Ou seja, quando o país chegar em 3,36 gigas conectados, né, de geração local, a gente migraria para a alternativa número 1. Ou seja, deixaríamos de compensar o fio B, que representa mais ou menos 28%. 28%. Então, para a geração remota, a gente teria duas mudanças. A primeira, quando a gente chegar num gatilho de 1,25 GB de geração remota, e a segunda no gatilho de 2,13 GB. Na primeira, a gente perde o fio B, e na segunda, a gente perde o fio B, o fio A e os encargos da TUSD. Ou seja, perdemos aí cerca de 40% da tarifa. E aí, Inviável, né? não, gente, terra arrasada. Terra arrasada. Vamos lá, a proposta da ANEEL é descabida por vários motivos, né? Primeiro motivo que eu vou citar é o seguinte: nós estamos num momento muito prematuro, muito inicial do desenvolvimento da energia solar fotovoltaica no Brasil. Se a gente avaliar que o nosso país tem mais ou menos 84 milhões de consumidores e hoje nós temos por volta de 100 mil sistemas de micro e mini geração distribuída, isso é uma gota, na verdade, meia gota no oceano, né? Segundo motivo importante para a gente entender que agora não é hora de fazer uma mudança deste porte para o nosso setor. Nós temos no Brasil um cenário em que nós ainda precisamos levar em consideração, na análise feita pela ANEEL, uma série de questões importantes que ficaram de fora da conta, né? A ANEEL, ela fez a conta, mas ela não incluiu nessa conta os benefícios que a energia solar fotovoltaica e as outras fontes de geração distribuída trazem para a sociedade na esfera ambiental, na esfera social, com a geração de emprego, né, geração de renda, e mesmo na esfera elétrica, ela levou em consideração apenas um pedaço dos benefícios. Terceiro motivo, na análise que a ANEEL fez, que foi uma análise de benefícios elétricos, vários dos parâmetros que ela considerou são diferentes da realidade do mercado. Ela utilizou ali algumas diretrizes para custo de sistema, custo de capital, redução de produção de energia elétrica, simultaneidade de geração, que é um fator extremamente importante, valor da energia elétrica gerada pela micro e mini geração, e ainda a taxa de desempenho do sistema, só para falar de alguns, que estão desalinhados com a realidade atual do setor
do mercado, né? Então, só para ficar nesses 3 pontos que você me deu de oportunidade, tem muita coisa aí para a gente melhorar e, do ponto de vista de prazo, não está na hora do nosso setor sofrer uma mudança como essa. Perfeito. E aí, gente, só para explicar para vocês um pouquinho do processo. A gente tem 4 etapas no processo de revisão. A primeira etapa é a etapa de consulta pública. Na consulta pública, a ANEEL conta para a sociedade que ela quer revisar uma norma. E aí, então ela conta e colhe subsídios. E eu adoro falar dessas etapas, porque eu adoro fazer a seguinte enquete. E agora eu quero ver todo mundo respondendo também. Vou contar 187 respostas. Quem é que está assistindo a gente nessa live que mandou contribuição para a etapa de consulta pública da revisão da 482? Pode isso é a Babi a puxar a orelha de vocês, ó. Babi já vai começar a puxar a orelha merecidamente, né? A consulta já passou, gente. Foi em maio do ano passado. O Jason está até perguntando, já tem data da consulta? Desculpa a cortada rápida, Babi. A pergunta do Jason é importante, né? Já tem data para essa próxima etapa? Então vamos lá. Jason. Calma, respira. Vamos lá, vamos lá. Vou deixar. Eu faço a pergunta do Jason para você, você responde, aí pronto. Vamos lá, Babi, já tem. Pergunta. A gente acabou, a primeira etapa acabou no meio do ano passado. Aí a ANEEL se recolheu para fazer a etapa da IR, que foi essa etapa que o Rô explicou para vocês o que é. A terceira etapa, gente, vai começar ainda. Era para ela ter acabado em junho agora, mas ela ainda nem se iniciou. Por isso que a gente fala que o processo está extremamente atrasado. A terceira etapa vai ser uma nova etapa de audiência pública, só que ao invés da gente discutir um texto sobre os impactos da resolução, que foi o que a gente fez até maio desse ano, a gente vai discutir agora o texto normal, o texto da minuta. Então, o rascunho da nova 482, que a ANEEL vai apresentar para a gente para comentários. Não tem data ainda, o processo está atrasado, mas se eu puder contar para vocês, eu sou capaz de fazer o bolão que isso sai entre a última semana de agosto e a 1ª de setembro. Babi, aproveitando que a gente está falando de datas, você acha que até o final desse ano esse processo chega ao fim ou isso vai lá para 2020? Gente, vou contar para quem... Primeiro eu vou perguntar uma coisa, porque eu tenho que medir o que eu falo, dependendo se ela vai ficar gravada ou não. Essa live vai ficar gravada? Essa live vai ficar gravada? Vai ficar gravada. Então eu não posso contar as histórias todas. Porque senão menos babados para vocês, pessoal. Menos babados, gente. Menos babados. Gente, o que eu acho? É muito difícil fazer isso, tá? Mas assim, a última conversa que eu tive com o pessoal lá da diretoria da ANEEL que está cuidando do processo, eles falaram que a ANEEL ainda trabalha, sim, com finalização, com a hipótese de finalizar esse processo até dezembro desse ano. Então, assim, o que é que eu acho? Possível gente. É possível, sim. Só que a ANEEL vai ter que correr muito e vai prejudicar muito o setor. Então, eu acho que é difícil ela fazer isso. Por quê? Vamos fazer a continha reversa. Para o processo ser finalizado esse ano, ele tem que ser votado pela diretoria, pelo menos na última reunião de diretoria que acontece na ANEEL. Que vou abrir o calendário agora. Que dia de dezembro seria isso? A última reunião de diretoria da ANEEL seria no dia 24 não tem, no dia 17 de dezembro. Ou seja, se a ANEEL lança essa consulta no comecinho de setembro, ela teria mais ou menos um mês, e eu vi que perguntaram como é que funciona essa etapa de consulta pública. Então, a gente chama de audiência pública. A ANEEL teria um mês para realizar 2 audiências públicas presenciais, geralmente é uma em Brasília e uma em São Paulo. A galera que sempre quis ir para Brasília, chegou a hora da gente fazer a hashtag Caravana Brasília GD. Vamos todo mundo para lá. Então, a gente teria que ir para Brasília para participar da audiência pública e a segunda audiência pública possivelmente em São Paulo, porque é um polo de maior. Então, a ANEEL teria um mês para fazer isso, analisar a contribuição de todo mundo, reescrever a norma no que ela achar necessário e mandar para a diretoria para apreciação. Ou seja, tudo isso em mais ou menos 2 meses. É muito apertado.